Bom dia, amigos. Passando por aqui ligeiramente para mais uma breve reflexão. Eu estava caminhando agora há pouco aqui na beira da praia, tomando um solzinho, fazendo uma ginástica, e estava refletindo sobre a inveja. Estava pensando quanta gente inveja outras pessoas pela beleza, pela riqueza, pelos bens, pelo patrimônio, pelo poder, pela fama. São várias coisas que são objeto de inveja por parte de outras pessoas. Há pessoas que são muito invejosas, que invejam tudo, que não conseguem estudar, trabalhar para ter suas coisas, seus bens, seu conforto, seu luxo, e aí simplesmente invejam os outros, que muitas vezes estudaram, trabalharam, batalharam muito, ralaram muito para conquistarem aquilo que possuem hoje, não é verdade? E pensando que a inveja é um sentimento muito ruim, muito mesquinho, muito negativo, carrega em si, esse sentimento, uma carga de energia pesada, danosa, muito ruim, muito maléfica, que adoece a própria pessoa que sente a inveja do outro, e às vezes o outro recebe também essa carga energética sem nem saber a origem, e também às vezes adoece, porque a inveja, ela quando é forte, ela carrega essa energia e ela muitas vezes é enviada mentalmente, consciente ou inconscientemente, para a pessoa que é invejada. E estava refletindo que as pessoas que invejam, acredito eu que na maioria das vezes não conhece a vida do outro que é invejado e não sabe os dissabores, as dores, os sofrimentos que aquela pessoa passou, passa ou passará na vida. A beleza, nós sabemos que é passageira. Há pessoas que nascem muito belas, homens e mulheres, muito belos. Não precisam estudar, não precisam trabalhar, conseguem um bom casamento pela beleza, né? Mas dentro disso carregam uma dor, carregam muitas vezes uma frustração, sofrem muitas vezes humilhações, são usadas, são exploradas pela sua beleza, até um dia que a beleza passa e muitas vezes são abandonadas, são mastigadas, sugadas e depois cuspidas fora. Eu lembro que quando eu era novinho, 20 e poucos anos, eu conheci uma jovem, uma garota novinha, talvez 18 anos quando eu conheci. Era muito bonita, era morena, muito bonita. Ela só namorava com os rapazes ricos, que tinham aqueles carros esportivos, sem capota. Um jovem como eu, que tinha um fusquinha, nem pensar. Só queria os caras ricos, os rapazes ricos. E foi assim durante vários anos, enquanto foi bela. Mas a idade chegou, chega para todo mundo, aquela beleza da juventude passou, acabou, e ela foi envelhecendo, não casou, não teve filho, ainda está viva, né? Pouco menos, hoje deve estar com 62 anos por aí, não tem mais aquela beleza da juventude, aproveitou, curtiu, mas não conquistou nada, não casou nem com rico, nem com pobre. Deve ter sofrido muito na vida, né? Muita frustração, ralou muito, rala muito até hoje para se sustentar de uma forma bastante difícil. Então é para invejar uma situação dessa, é para invejar uma pessoa assim, que é jovem, que é bela, belo, né? Acima da média e muito cortejada, procurada. É para invejar? Não, porque uma pessoa assim, muitas vezes sofre muito mais do que a gente imagina. E invejar o rico, tem muitos bens, tem muito patrimônio. Se você for olhar a vida da pessoa, muitas vezes aquela pessoa
não teve infância, trabalhou desde a infância, não teve adolescência, foi trabalho, trabalho, trabalho. A juventude também foi só trabalho, né? Trabalhando 14, 16 horas por dia, como muitos empresários trabalham, para construir um grande patrimônio, ficar muito rico, uma cadeia de loja, cadeia de supermercado, uma cadeia de indústria, e aí casou, não teve filho, não viu os filhos crescerem, não teve tempo para os filhos, alguns filhos foram para a droga, né? Não desenvolveu o amor, o afeto pelo pai, porque o pai só pensava em trabalhar, só ficava na fábrica, na indústria, na empresa, e não desenvolveu uma amizade pelos filhos. E acontece muitas vezes da empresa falir, fechar, quebrar, e às vezes o empresário ainda tira a própria vida. Muitas vezes não acontece isso, né? Mas o sacrifício que o empresário tem que fazer para ficar muito rico, para ficar milionário, bilionário, o sacrifício é muito grande. É todo mundo que está disposto, que está com vontade, que tem realmente força interior para enfrentar tudo que é preciso enfrentar para ficar rico, muito rico. Tudo que é preciso fazer e passar para ficar muito rico. Há uma fábula do rico, do rei, um rei poderoso, né? Que olhava lá o pobre e ele invejava o pobre, porque eu via que o pobre tinha liberdade, podia ir para onde quisesse, fazer o que quisesse, mesmo sendo pobre. E ele, rei, ali preso no castelo, cheio de gente ao redor o tempo inteiro, não tinha privacidade, não tinha uma vida pessoal, sempre dentro daquele protocolo todo, né? Da realeza, da nobreza. E aí ele encontra o pobre e faz a troca, convence o pobre a trocar de lugar. O pobre invejava o rei, porque era rico, era poderoso e tal. E aí o pobre, com aquela inveja, faz a troca. Aí o rico, o rei poderoso, leva um tempo ali feliz, vendo a liberdade, tendo liberdade, podendo ir aonde quisesse, né? E o pobre desfrutando, comer bem, se vestir bem e tal, mas já aos poucos o pobre foi vendo aquela vida limitada, regrada, né, controlada, protocolo e tal. O pobre se cansou da vida de ser rei, e o rei, em determinado momento, se cansou daquela vida de pobreza, e aí destrocaram, cada um voltou para o seu devido lugar. Então, cada um tem que olhar para o outro sem inveja, não invejar ninguém, o famoso, o rico, o artista, o cantor, o ator de cinema, a novela, a televisão, ator e atriz, né? Que tem os seus dissabores também, muitas vezes caem no ostracismo, fazem filmes maravilhosos, novelas, e de repente não são mais chamados, desaparecem, deixam de ganhar dinheiro. Alguns vivem na pobreza, acabam na casa dos artistas pobres. Então cada um, em cada posição dessa na vida, é que sabe da sua vida, que sabe dos seus dilemas, das suas dores, dos seus sofrimentos. Então não vamos invejar ninguém, não vamos sentir inveja pelo rico, pelo poderoso, pelo famoso, pelo belo, pela bela. A inveja é destrutiva, a inveja só faz mal a todo mundo. Vamos viver sem inveja, sem invejar nada. Quer alguma coisa? Trabalhe, estude, se prepare e conquiste aquilo que você quer, mas sem invejar o outro, porque muitas vezes por trás daquela vida aparente de beleza, de riqueza, de poder, tem uma pessoa em grande sofrimento, sofrendo por causa daquilo que ela conquistou, que ela sonhou, que ela almejou, que ela adquiriu, mas agora está sofrendo. Não estou dizendo que todo mundo vive assim, que isso acontece com todo mundo. Não é isso. Mas não devemos invejar a vida dos outros. Sigamos com a nossa vida, com aquilo que nós temos, buscando aquilo que podemos ter, sem grande avareza, sem grande usura, para termos uma vida melhor, mais feliz, mais serena e com mais paz
interior. Vou ficando por aqui, até a próxima breve reflexão. Um ótimo dia para vocês, forte abraço!